tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Ele repete, dizendo que todas as obras são vaidade, correr atrás do vento. Só que aqui há um acréscimo, e é isso que eu queria falar hoje. Versículo 16: eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. E aí a conclusão dele em relação à sabedoria e à busca por sabedoria, mas descobri que também isso é correr atrás do vento. E mais para frente ele fala, toda sabedoria buscada e acumulada é igual a hevel, vaidade, nulidade, nada, vento. Isso faz sentido quando a gente olha mais para frente, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 especificamente. Para mim, a resposta dessa conclusão do livro. Capítulo 3, versículo 11, é dito assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs, e essa é a parte mais importante, pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as coisas que Deus fez, desde o princípio até o fim. Por que a procura, ou porque a sabedoria é vaidade, segundo Eclesiastes? Porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. A eternidade. A palavra aqui para eternidade é olam. Traz a ideia não só temporal, de eternidade, mas também espacial, de infinito. E isso diz muito sobre o ser humano. Os limites da experiência humana são divinamente estabelecidos, segundo Eclesiastes. O ser humano é limitado. E isso é muito importante da gente saber. Num contexto profissional, onde muitas vezes a gente ouve por vários, que basta você tentar bastante, basta você se dedicar, se esforçar, que você vai conseguir, Eclesiastes vem, de certo modo, na contramão e diz, não, tem coisa que você não vai conseguir. Por quê? Porque você é limitado, você tem a eternidade, você busca algo além do que você é capaz de conceber. Isso é da sua natureza e divinamente colocado em você. Então, em relação à sabedoria, a conclusão de Eclesiastes é: você quer ser sábio? Comece assumindo que você não é sábio. O verdadeiro sábio, de acordo com Eclesiastes, é aquele que, antes de mais nada, sabe que não é sábio. Então, o segundo conselho, o conselho dessa noite é: se você quer ser um sábio profissionalmente, comece reconhecendo a sua falta de sabedoria. Você quer ser um sábio na vida, mais importante do que só profissionalmente? Entenda, você, eu, Lucas, não sou sábio. Aí talvez comece o nosso processo de crescimento em sabedoria, reconhecendo a nossa limitação. Por quê? Deus pôs a eternidade no coração do homem. Feche seus olhos. Querido Senhor, eterno Deus, o Senhor colocou a eternidade no nosso coração, infinito. Nós procuramos e buscamos, e essa procura é incessante, algo que dê sentido à nossa existência, algo que dê completude à nossa realidade. Mas nessa noite queremos te pedir para que o Senhor nos incomode, escancarando diante de nós a nossa limitação, a nossa finitude, que, reconhecendo a nossa falta de sabedoria, possamos começar um processo de crescimento em sabedoria, por mais paradoxal que seja. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Boa noite e boa semana para vocês.
tudo na paz. Igor. Boa noite, queridos, queridas. Que alegria poder revê-los aqui nessa noite, acompanhados sempre pela banda Habeas Corpus. Uma salva de palmas para eles novamente, gente. Muito bom. Pessoal, segundo dia de semana jurídica. Dia intenso. Muitas atividades. Hoje tivemos início, primeiro dia dos jogos jurídicos. De manhã foi um dia bem intenso. Uma grande adesão de vocês, 4 equipes em diversas atividades, 6 equipes em diversas atividades. Assim, quem não veio certamente perdeu esse programa para o próximo ano, que realmente vai ser ainda melhor. Amanhã tem o último dia dos jogos jurídicos, que é o dia do nosso multicorte. Então é o último exercício, primeira edição do multicorte. Para quem não sabe, o multicorte é um concurso que nós faremos de sustentação oral, e a final acontecerá aqui amanhã, antes da palestra. Então, se esforcem, equipes, participantes, porque amanhã teremos um vencedor aqui, a glória será eterna, né? É isso aí. Eu fiquei marcado na história como aquele que perdeu o primeiro júri da Faculdade de Direito. Agora, você poderá marcar a história como o primeiro vencedor do multicorte do curso de Direito do NASP. Tá bom, gente? E a ideia do multicorte é o seguinte: existem campeonatos disso por aí. Nós estamos formando, os vencedores formarão a primeira equipe do NASP de multicorte. E aí a gente vai sair por aí nos campeonatos disputando. Então vai ser muito legal, se preparem que certamente nós temos uma nova tradição aí em vista em relação a esse tema. Igor, o que mais que a gente teve aí hoje? À tarde? Tivemos uma tarde recheada de trabalhos científicos de excelente nível e que realmente despertou, principalmente na galera que está no 7º semestre, o desejo de se empenhar de maneira antecipada na construção de seus artigos para apresentar na próxima semana jurídica. Então, esse ano, gente, foi um recorde. Ano passado, nós tivemos 15 apresentações na semana jurídica. Esse ano, nós encostamos em 70 apresentações. Isso é mérito de vocês, alunos que têm se dedicado, mas é mérito também dos nossos queridos mestres, os nossos professores. E nesse momento eu aproveito para convidar os professores que estão presentes nessa noite para se colocarem em pé, ao som da banda Habeas Corpus e do aplauso de cada um de vocês. Vamos lá? Por favor, fiquem em pé. Nossos professores. Muito bom. Pessoal, antes da gente seguir, eu também quero fazer uma homenagem especial, uma menção especial à presença do querido Dr. Elnio Freitas, que está conosco. Foi diretor financeiro da mantenedora do NASP por muitos anos, 15 anos. E se o curso de Direito existe hoje, uma salva porque, de palmas para o doutor. obviamente, ele acreditou. Então, uma salva de palmas, Dr. Elnio. Obrigado. Obrigado. Isso aqui é a realização de alguns sonhos que a gente conversava. Deus abençoe. Igor, mas tem um momento também especial ainda essa noite, né? Você lembra 2006? Lembro, 2006, lembro sim. Sempre lembro, né? O Igor, a mente... Em 2006, a gente teve um momento um pouco turbulento do curso de Direito, e de repente, como resposta a algumas ações, nós tivemos... Até fui chamado de Che Guevara, né? Você era o Che... Gente, o Igor levantou uma revolução. Essa cara de... Hoje ele é pastor para pagar penitência, tudo isso que ele se arrependeu. Mas fato é que em 2006 nós tivemos um momento muito turbulento,
mas nós tivemos um dos momentos mais importantes para o nosso curso de Direito, que nós éramos da primeira turma, não fui eu que liderei a revolução, enfim, mas a gente teve marcado um momento de respiro, de retomada, de virada do curso de Direito. Você lembra bem disso? É inesquecível, né? Se você hoje tem um curso de alto nível, muito se deve às lutas daquele período, para que o curso tomasse um rumo de preparar a gente para ter sucesso na vida profissional. E uma ação que foi fundamental para essa guinada, para essa mudança de rumo do curso, foi a mudança do corpo docente daquela época. Exato. E assim, e o mais legal disso tudo é que alguns pontos daquele momento permanecem fiéis até hoje. E nós queremos, de maneira muito especial, com o nosso coração cheio de gratidão, homenagear um professor que foi relevante para nós naquela época como aluno e é relevante para nós ainda hoje, o professor José Geraldo da Silva. Professor, vem cá. Esse curso todo representa a sua grande relevância na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, na do Igor, mas sobretudo de todos esses alunos. O senhor é amado por todos nós. E o senhor hoje está sendo homenageado como o professor mais antigo da casa. É o decano, né? O decano da casa, mas sobretudo eu não tenho medo de dizer que é o professor mais importante que nós temos na casa. E a gente quer materializar isso. A Leonela trouxe uma placa. Eu vou ler essa placa para o senhor. Diz assim a placa: homenagem a professor José Geraldo. Seus 16 anos de lealdade e excelência muito honram o UNASP Engenheiro Coelho e materializam o sentido da palavra decanato, por ser um grande exemplo a ser seguido. Receba hoje esta homenagem, que no coração dos seus alunos e colegas é diária. E o mais importante, que venham muitos outros anos de companheirismo e que o senhor seja mais 30, 40 anos aqui com a gente. Ao som de Tropa de Elite, né? Quando aí. mencionamos para a banda que teríamos a homenagem ao professor José Geraldo, eles já falaram, podemos tocar Tropa de Elite? Quando ele subir ao palco, com certeza, sempre, né? Sempre oportuna. Banda habeas corpus sempre oportuna. Sempre. É muita sensibilidade. Muita sensibilidade. É isso aí. Ô Igor, mas se tem uns que são homenageados por longos tempos, tem outros que ainda estão tentando continuar no emprego, né? De qualquer jeito. Estão tentando entrar. Ô Zé Sérgio, você tá mal, hein? Muito bom. A galera já se ligou, Zé Sérgio. A situação não tá fácil mesmo. Tá né? fácil. Tá. Mas aguenta aí. Antes da gente passar, e é importante para você. Ao fundo eu vejo o Dr. Carlos Ferri, que é o nosso diretor-geral do campus. Uma salva de palmas, gente. Obrigado. Zé Sérgio não quer passar no RH, então, por favor. Olha lá, mandou coraçãozinho, tá tudo certo. Professor Carlos Ferri é diretor-geral do campus, mas também é professor do curso de Direito, que é o cargo mais importante que ele exerce aqui. Tá bom, gente? Zé Sérgio, pode vir.
Nem a banda respeita a minha ordem mais, tá vendo? Mas tá bom, tá bom. A situação fica mais difícil. Muito obrigado. Obrigado. É disso que eu tô falando, ó. Disso que eu tô falando. Não foi piada isso não, o negócio foi sério ali, ó. E a situação fica mais difícil quando um amigo de longa data implica comigo, né? Me persegue. Mas ontem o doutor Paulo Coimbra, doutor Paulo Coimbra, ele falou que no primeiro ano de Direito ele pensou em fazer teologia e o pai dele teve uma conversa com ele, né? E o dissuadiu a continuar no Direito, dizendo, você vai ser muito relevante no Direito. Me fez lembrar de uma história, mas eu vou contar amanhã. Não, vou contar amanhã, porque eu vou refletir se eu devo mesmo, vou pensar né? Não vou fazer nada de improviso, ainda mais quando a gente está em perigo, né? Mas, professor Zé Geraldo, recebe a nossa homenagem. Tem amor? Muito. Tem medo? Um pouco, também, né? Mas está tudo certo. O professor Zé Geraldo, ele ficou afastado, né, o ano passado, ele teve um derrame pleural. E aconteceu mais ou menos o seguinte, ele falou, estou com desconforto aqui. O derrame teve um derrame, aí ele começou a ficar bem. Porque o desconforto do professor Zé Geraldo é eu carregando um oxigênio comigo, assim, ó, entendeu? Professor Geraldo, recebeu o nosso carinho, professor Zé Geraldo. Preciso de 5 alunos, e nesse momento é o seguinte, eu preciso de alunos competitivos, que tenham vontade mesmo de vencer, e esse é o momento em que você, com muita ética, deda o seu colega, que é assim, pode vir, pessoal, vem Valfredo, grande Valfredo, pode vir Paulo, vem Paulo, quem mais está vindo aqui? A Rafa, pode vir, preciso de 5, pode subir aqui, música para quem está vindo aqui, pode ficar aqui, ó, fica ali também, grande Valfredo, mais 2, pode vir, entrega aí o colega de vocês, aqui, vem Larissa, oi? Muito bem. Quando eu fizer assim, aí tem que parar. Oi? Ah, tem que terminar a progressão. Eu vou dar um estudado o que isso significa para fazer um negócio mais correto. Estamos aqui com Valfredo, Paulo, Rafa e as Larissas, inclusive. Valfredo representando o STF, representando o Alexandre de Moraes, que ele tem um carinho muito grande, né? Pessoal, é o seguinte, vejam só, eu estou preocupado vocês com salto. Teria como tirar um pouquinho? Tem problema? Eu preciso de vocês um pouquinho mais confortáveis, tudo certo. Vejam só, cada uma vai ficar com uma aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, Rafa, segura uma aqui você. Muito bem. Quem mais? Larissa, fica com a verde. A verde, a cor paixão do professor Sanches. Verde não, né, professor Sanches? Para com isso. Pessoal, vocês estão vendo aí? Eu quero saber, aqui eu só tenho gente competitiva, gente com vontade de vencer, é isso? Vamos formar um círculo aqui, beleza? Isso, pode vir aqui, forma um círculo. Vocês vão colocar, tá vendo? Encaixa no pé. O pé que você consegue se defender melhor. Você vai encaixar no pé. Muito bem, vamos lá. Encaixou. Pé direito é o que você defende melhor? Muito bem. Então é o seguinte, ao som da banda, uma música bem agitada, quem vai vencer? Fica aqui. Ó, fica aqui. Espera aí. Tomem apenas cuidado com os pés. Vem mais pra frente. Cuidado para não chutar os instrumentos, a guitarra e tudo mais. Mais pra frente. Ao meu sinal, só quem ficar com o balão vai ganhar um prêmio especial. Só quem? 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Valendo! Vai lá! Vamos lá, gente, aí!
Cuidado. Não, vai derrubar as pessoas ali. Meu Deus, alguém morreu. Ó, cuidado com o pé ali, ó. Calma, 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 derrubou. Vamos lá. Cuidado. Muito bem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Nossa, quase chutou a boca do Léo ali. Vamos encerrar, tá ficando violento. Vixe, pausou. Dá uma pausa. Segura. Peraí. Não, já foi. Todo mundo aqui, por gentileza, todo mundo aqui. Pessoal, eu preciso de que vocês me ajudem com a hermenêutica jurídica aqui. O que eu pedi para eles? O que eu pedi? O que eu falei? Quem venceria? Ficar com o balão. Em que momento eu falei que um tinha que estourar o balão do outro? E agora, como é que fica? Eu falei, quem sobrar com o balão, vai ganhar um prêmio. Era só você ter ficado com o seu balão. Sabe qual que é o problema disso, pessoal? O problema é que nós vivemos numa sociedade, num mundo corporativo, que te empurra não somente para uma competitividade sadia, mas nós somos impulsionados a tentar apagar o talento do outro para a gente se estabelecer. E na verdade, muitas e muitas vezes, você precisa apenas incrementar o seu talento, manter o seu talento. Não precisamos apagar o do outro. E hoje, quando nós estamos falando a respeito disso, nós vamos receber uma pessoa que vai falar para a gente como que a gente lida com esses talentos, como que a gente potencializa os talentos que nós temos. E uma coisa é certa, vocês podem brilhar sem ter que estourar o balão do outro. Muito obrigado pela participação de vocês. Mesmo que ganhassem, não ia ter prêmio, eu falei só para estimular. Larissa, Rafa, Valfredo, Paulo, obrigado pela participação. E hoje, pessoal, nós temos o prazer de receber aqui conosco a Bianca Sestari, que tem uma longa experiência como advogada desde 2017. Ela agora em 2017, migrou para a área de recrutamento, passou pelas maiores empresas de recrutamento do país, é business leader, recrutadora. Ela trabalha já há um longo tempo com essas maiores empresas de recrutamento. Ela vai falar para a gente o que o mercado hoje quer de nós, estagiários, advogados. Podemos ter esperança para esse futuro? Bianca, por gentileza, muito obrigado pela sua presença. Salva de palmas, pessoal. Obrigada, gente. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Bianca. Eu sou advogada de formação, eu ainda sou advogada, pode entrar no site da OAB, me procura por lá, eu ainda pago a minha anuidade, né, gente? Porque 5 anos de direito, a gente sabe que não é fácil, né? Presta a prova, faz estágio, quer ser efetivada, fiz toda a carreira direitinho. Eu trabalhava na área de contencioso cível e atendia muito direito imobiliário. Gostava do que eu fazia, mas me questionava se a rotina de escritório, atendendo clientes, era o que eu queria fazer. Aí eu estava um dia tomando um café com uns amigos e conheci uma pessoa que falou, eu sou headhunter. Falei, legal, nem sabia o que era isso. Ela falou, eu trabalho numa empresa, uma multinacional americana, que está no Brasil já há muito tempo, e nessa empresa tem uma área que faz recrutamento jurídico, e nós estamos procurando um advogado para fazer recrutamento. Você não quer ir lá participar desse processo seletivo? Eu fui de curiosa. Falei, o que faz um headhunter, um advogado? E aí conheci pessoas que trabalhavam na área, que me contaram ali algumas histórias, e resolvi fazer essa migração. Falei, não, vou sair de escritório, vou ficar 1 ano trabalhando como headhunter, porque aí eu vou conhecer um monte de advogado, um monte de escritório, um monte de empresa, depois eu saio e vou fazer outra coisa. E já faz 6 anos que eu trabalho com recrutamento especializado. Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje é um recorte do mercado jurídico atual, nada mais é do que uma conclusão de tudo que eu vejo no meu dia a dia. Eu espero que vocês consigam aproveitar esse conteúdo. Eu trabalho na Bold. A Bold é uma consultoria nova. Eu trabalhava com algumas pessoas nessa consultoria grande e em 2020 nós saímos para fundar a Bold e nos consideramos uma HR Tech. A gente trabalha tanto com recrutamento especializado quanto com desenvolvimento humano.
que vai estar muito ligado a um ponto que eu vou trazer para vocês depois. E nós temos uma plataforma própria, que eu até vou deixar o endereço aqui para vocês depois, onde o cliente acompanha o processo seletivo através dessa plataforma e o candidato tem a oportunidade de fazer um teste comportamental. E aí eu vou trazer para vocês já essa referência. Você pode passar o slide para mim, por favor? Não sei quem que passou. Aqui. Então, nós atuamos nas áreas de Legal, Tax, Compliance, Finanças, Marketing e Operações, mas, historicamente falando, a área jurídica é a nossa principal área de atuação. Eu, como advogada de formação, eu só toco o processo seletivo de advogado. E aí eu faço vaga desde o estagiário do advogado júnior até sócio de escritório. Sócio de escritório faz entrevista, gente. Acontece. Então, assim, faz parte do mercado, desde o estagiário até o sócio de escritório que passa por esse processo seletivo. E aqui vocês não vão conseguir ver, mas eu coloquei o link do nosso teste e as nossas dicas para a formulação de currículo. Eu gosto sempre de trazer a dica da formulação do currículo, porque ele é o primeiro contato que o empregador vai ter com esse candidato. Então, é muito importante que a gente capriche aí na formulação deste documento. No próximo slide, eu vou falar sobre mim. Então, eu conto aqui que eu trabalhei em escritório de advocacia por 5 anos, fiz a migração no início de 2017 e, desde então, só trabalho com recrutamento especializado. Pode passar, por favor. Bom, vamos falar um pouquinho do contexto atual, né, do mercado jurídico. E aí, eu queria muito trazer um ponto que eu estava conversando com o professor Igor na hora que eu cheguei, da diferença de mercado de São Paulo, vamos falar de mercado de Campinas, mercado do interior, porque a gente sente uma diferença muito grande. A gente está falando dos mercados dos escritórios transacionais altamente aquecido. O que é o mercado transacional? Eu estou falando de operação. Eu estou falando de compra e venda de empresa, eu estou falando de interação entre áreas, eu estou falando de cliente que senta na mesa, olha para o advogado e fala, eu quero montar uma operação nova, eu quero fazer um hospital, o que eu preciso fazer para viabilizar esse negócio? Então, quando a gente fala de mercado altamente transacional aquecido, isso se dá pelo efeito da globalização, com o crescimento das empresas e a necessidade da gente ter advogados especializados. E isso, olhando para o interior, a gente faz muitas vagas na região de Campinas e eu vejo uma tendência de mercado do advogado ser mais generalista, atender diversas áreas. E nos mercados mais agressivos, vamos chamar assim, o advogado ele tem que escolher para onde ele vai. Ou você vai ser um advogado especializado em tributário, ou você vai ser um advogado especializado em societário, em direito trabalhista, sempre focando nas áreas empresariais. Não sei se é porque as empresas pagam mais, né? Talvez isso esteja um pouco interligado, mas isso acaba acontecendo muito. Então, olhando para a formação, nesse momento que vocês estão, é muito importante que vocês tenham a oportunidade de estudar quais são as áreas, estudar o que um advogado de determinada área faz e se você quer atuar nessa área. Principalmente para você escolher as experiências de estágio que você eventualmente possa fazer. As suas experiências de estágio, elas podem impactar diretamente num próximo passo. Se vocês tiverem a chance de conversar com um advogado, isso acontece muito. Eu trabalho na área societária porque foi o primeiro estágio que eu arranjei, e aí o segundo estágio veio porque eu conheci o advogado que fazia isso, e a pessoa vai direcionando a carreira. E, às vezes, se a pessoa não para refletir e realmente direcionar para onde a carreira dela quer ir, isso pode prejudicar. A experiência dela pode ser menor numa determinada área de interesse. Então, por isso que a gente traz, né? Busca por talentos das áreas empresariais. Os escritórios de advocacia, eles nos procuram, eu quero um advogado júnior, com 3 anos de experiência na área de direito societário. Será que é justo querer um advogado júnior com 3 anos de experiência na área de direito societário? Mas tem, porque tem quem começou a fazer direito societário lá no 1º e no 2º ano. E aí, quem não tem a experiência tem que correr atrás, fazer um curso de especialização, conhecer a gente da área para procurar uma oportunidade. Mas o mercado é assim, a gente escuta do sócio, a gente escuta do diretor jurídico que quer contratar, a experiência, ela acaba impactando muito nessa questão de contratação. E eu não vim aqui para desanimar vocês, eu vim aqui mesmo porque eu queria acender essa luz e queria ser sincera e contar o que o mercado está pedindo e está querendo realmente, né?
Então, a questão da qualificação técnica dos profissionais, a gente sabe o quanto é importante a formação acadêmica, o quão é importante a gente aproveitar as oportunidades, aproveitar os cursos de especialização. E muita gente me pergunta, terminei a faculdade, devo fazer uma pós-graduação? E eu sempre devolvo com a seguinte pergunta, você fala inglês? Não, eu não falo. Gente, falando de mercado de trabalho, se você tiver a oportunidade de investir em inglês, se você não fala, eu diria para você investir no inglês e depois você fazer uma pós-graduação. Se você tiver a oportunidade de fazer os dois, você pode fazer. Eu nunca vi ninguém ser desclassificado porque tinha pós-graduação. Mas eu já vi muita gente boa que não fala inglês e aí a pessoa não consegue nem participar do processo seletivo, por mais boa vontade que ela tenha. Imagina que você tem um cliente, que é uma empresa multinacional, e a pessoa que vai falar com o advogado do Brasil é o advogado que está na Inglaterra. Eu não consigo colocar uma pessoa para fazer isso se essa pessoa não fala inglês. E inglês, gente, a gente não aprende da noite para o dia. Tem muita gente que fala, não, me coloca no processo, eu faço uma imersão de 2 semanas. Uma imersão de 2 semanas não vai te dar fluência, não vai te dar confiança, não vai te dar vocabulário. Você vai estar ansioso para atingir um resultado. Então, eu sempre falo quando eu posso, o inglês é muito importante. Então, se vocês tiverem a oportunidade, tem muito curso online, dá para fazer muita coisa sozinho e também com a ajuda dos colegas. Eu recomendo. E pós-graduação, especialização sempre é importante. Mas o inglês, eu gosto de sinalizar para a gente poder ter tempo realmente de estudar. E o mercado pede inglês. Tem algumas áreas, para quem gosta e se identifica com a área trabalhista, se você quiser trabalhar com consultoria trabalhista e você falar inglês, você vai entrar em qualquer lugar. Porque tem pouquíssimos profissionais que falam inglês e que atuam nessa área. Então, essa é uma dica super importante. E nas áreas empresariais, obviamente, o inglês é essencial e primordial. Talvez no contencioso, quando a gente fala de litígios, não se use tanto, porque no tribunal ninguém usa inglês. Até já vi umas petições, né, dos advogados ousados que gostam de inovar, mas no final do dia você vai usar um pouco menos. Mas áreas empresariais, recomendo, deem atenção para o inglês. E eu trouxe um dado, que é a questão dos profissionais in-house. Nós tivemos uma mudança no mercado com relação aos profissionais que trabalham dentro de empresa. Quando eu estudei Direito, eu até cheguei a fazer estágio num banco e tinham alguns profissionais ali dentro do banco que atuavam como meros gestores de demanda. Então, recebia o processo, direcionava para o escritório, não colocava muita mão na massa ali do ponto de vista técnico. Hoje, que já passou aí mais de 10 anos, eu vejo no dia a dia a diferença do que as empresas pedem do advogado. O advogado de empresa, ele tem que ser um viabilizador de negócio. Ele tem que ser um parceiro da área comercial. Tem gente que está estudando direito que nem sabe o que é área comercial. Eu também não sabia na minha época. A área comercial é a área que traz negócio para a empresa, é o que mantém a empresa em pé. E o advogado de empresa, ele é back-office, ele não é a estrela principal. O advogado de escritório é papel principal. É a estrela ali, a pessoa que está fazendo a operação. O advogado de empresa, não. Então, o advogado de empresa, ele tem que ser muito técnico, ele tem que ser especialista para conseguir ajudar a empresa a colocar a demanda para funcionar, mas ele não pode ser a pessoa que fala não. Você não pode falar não para o teu cliente. Você tem que pensar numa solução jurídica que não seja arriscada e que vai trazer um resultado interessante. E isso, como que a gente tem... de onde chega essa conclusão da mudança do profissional in-house? Eu faço vaga de advogado interno, vaga de gerente jurídico, diretor. O job description é, eu quero alguém que tenha começado a carreira em escritório de advocacia, tenha atuado no mínimo ali um tempo, tenha passado por essa experiência mais técnica e depois tenha migrado para a empresa. Então, o mercado é muito exigente. Então, às vezes, você vai escolher uma oportunidade de trabalhar no escritório com um advogado que vai te treinar, vai te trazer ali um conhecimento. Isso vai agregar muito para a tua carreira e vai te dar segurança do ponto de vista técnico, para que, se você optar um dia em migrar para a empresa, você possa. Então, a gente vê a diferença mesmo na mudança desse perfil do advogado in-house, tá? A questão da inteligência artificial cada vez mais. A gente tem usado muito tecnologia no direito.
a tecnologia chegou, né, pessoal? Então, não tem como a gente ignorar. O direito é uma das áreas mais formais, talvez, se a gente se comparar com as outras áreas de mercado. E a tecnologia, ela veio para auxiliar, e a gente tem várias legal techs surgindo, a gente tem posições de legal tech que a gente trabalha de heads de legal engineering, que a gente procura advogados que se interessem por tecnologia e que falem a linguagem de desenvolvedores para trabalhar nessas linhas de negócio. Então, o mercado está muito amplo para a área do direito. A gente fala das áreas tradicionais, talvez são as áreas que a gente mais estuda na faculdade, mas o mercado ele tem uma amplitude de oportunidades. E a inteligência artificial ela veio para auxiliar. Então, no caso do direito, a gente tem no auxílio, no gerenciamento de contratos dentro de uma empresa. A empresa usa um software para gerenciar todos os contratos que ela assina com todos os fornecedores, para gerenciar os processos, poder acessar a jurisprudência. Então, o uso da tecnologia vem acessando cada vez mais e os escritórios de advocacia têm se especializado e olhado mais para a tecnologia para atender essas empresas. Cresceu muito o número de startups no Brasil. E o que aconteceu? Os escritórios tiveram que se adaptar à linguagem para atender esses fundadores. Tem gente mais nova que vocês que já fundou empresa e está faturando milhões. E essas pessoas não querem conversar com o advogado engravatado, falando aquele juridiquês, aquela linguagem que não entende. Então, os escritórios têm se transformado cada vez mais para falar numa linguagem que acesse a todos e possam atender esse público. Então, isso também vem muito de encontro com a questão da inteligência artificial. E aí, tem a questão do direito e das áreas correlatas, que é um tema que eu gosto muito. A gente tem as áreas que nasceram por conta de uma demanda de mercado, então, compliance, a nossa querida Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei nova que entrou em vigor no Brasil em 2020 ou 2021, se eu não me engano. E as empresas tiveram que correr para se adequar às novas determinações das leis. Então, quando surgiu a necessidade de adequação com relação a normas de compliance e LGPD, isso acabou caindo no chapéu do jurídico. Só que não é só advogado que trabalha com isso. Então, é uma área onde você tem que ter capacidade de comunicação com uma pessoa que trabalha na área de TI, com uma pessoa que trabalha na área de mapeamento de riscos. Então, o advogado ele tem que ter o conhecimento da legislação, até para saber direcionar esse trabalho e saber como comandar, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter uma equipe totalmente multidisciplinar, porque são pessoas que trabalham em outras áreas e que vêm com essa expertise para agregar realmente e poder formar esse time para atender essas demandas. Mas é bem comum que no mercado o chapéu do jurídico dentro das empresas ele seja jurídico e compliance, jurídico e proteção de dados. Porque como a origem vem de lei, acaba ficando com o advogado interno. Mas quando começou, compliance em 2016, LGPD agora, todo mundo ficou maluco, porque da noite para o dia o advogado assumiu uma responsabilidade de algo novo. Então, foi todo mundo correr, fazer curso, especialização. Então, esses são os desafios aí de mercado que a gente vive e que, para quem está no meio acadêmico, não sabe como funciona. Você imagina, da noite para o dia, você tem que assinar que a empresa está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Imagina a responsabilidade. E é o advogado interno que passa por isso. Então, é super importante ter essa consciência e trazer um pouco dessa realidade mesmo para vocês, né? E, obviamente, falando um pouquinho de modelos de trabalho, com a pandemia, a área jurídica nunca foi uma área adepta do modelo de trabalho remoto, principalmente escritório de advocacia. Os sócios adoram trabalho presencial, quer ver o estagiário lá, né? Aquela época, né, de vai para o fórum, tem que voltar para trazer o protocolo. Você fala, posso levar o protocolo no dia seguinte? Não, tem que trazer o protocolo no mesmo dia. E aí volta para o escritório. E com a pandemia, os modelos de trabalho tiveram que se transformar. Só que agora, voltando já nesse momento pós-pandemia, ou ainda pandemia que a gente está vivendo, os escritórios e as empresas estão tendo que se adequar a um certo modelo mais flexível por conta da atratividade dos profissionais. Muita gente conseguiu se adaptar muito bem ao modelo de trabalho remoto, montou uma estrutura em casa, e a pessoa não quer ter que voltar para o escritório. E dentro, pensando como gestão de pessoas, pensando, né, em manter as pessoas felizes ali no seu escritório,
Muitos sócios chegam para a gente reclamando que queria todo mundo no escritório e a gente mostra realmente essa tendência de mercado ao modelo de trabalho híbrido ou remoto. Mas tem um ponto que eu gosto muito de dividir com quem está começando, né, gente? Eu não sei aí quem já faz estágio, quem já teve essa oportunidade ou não. Trabalhar presencial agrega muito para quem está começando. Simplesmente porque, às vezes, você vai ter a chance de ouvir uma discussão jurídica do advogado que está do seu lado, você vai ouvir o advogado atendendo o cliente, atendendo um telefone, trazendo uma solução para uma questão que não existe aplicativo nenhum, nem Teams, nem Zoom, nem Google Meet, que vai te dar esse conhecimento, essa vivência de estar do lado do sócio do escritório, estar do lado do advogado e ver as coisas acontecendo. Então, eu sei que é complicado, às vezes, ir para o escritório, demanda tempo, quando a gente está estudando ainda tem que ir para a faculdade, tem trabalho, tem prova, tem tudo isso. Mas eu sempre digo, se você tiver a oportunidade de trabalhar presencial, ou pelo menos num regime híbrido, é muito importante para o aprendizado e para a vivência. Isso faz muita diferença. E, obviamente, depois, em outros tempos, você vai ter chance de interagir com as pessoas do seu escritório, interagir com as pessoas da sua empresa. E o networking abre portas que vocês não fazem ideia. Eu entrevisto pessoas que nunca participaram de processo seletivo depois de formadas. Ela entrou num escritório, ela conheceu as pessoas ali, aí o próximo escritório que ela entrou foi um convite, aí alguém saiu daqui, foi para um lugar super legal e levou ela, e a pessoa nunca precisou passar por um processo seletivo. Isso vai acontecer sempre? Não, é uma possibilidade. Mas se você tiver bons contatos, num processo seletivo, o cliente sempre quer referências profissionais. E aí o headhunter vai falar com quem? Com as pessoas que trabalharam com você. Ah, mas é porque não confia no que eu falei na entrevista? Não é por isso. A gente pode ficar conversando 2 horas. É diferente de quem trabalhou com você por 2 anos. É diferente, eu não vou ter a oportunidade de passar por um desafio do teu lado, entender como você reage, por mais que a gente converse. Ah, então eu preciso sempre estar ali fingindo alguma coisa para ter boas referências? Não, não é isso. Mas você cultivar as suas relações são coisas muito importantes e que vão te trazer um impacto muito positivo para a sua vida profissional também. E a gente sabe que participar de processo seletivo gera uma ansiedade, a gente tem uma expectativa, a gente quer aquela posição. Então, quanto mais seguro você tiver e mais ajuda você tiver, é sempre bom, né? E tem um ponto legal de trazer aqui, que é a questão do investimento nas áreas de pessoas, cultura, diversidade, inovação e projetos. Antigamente, a gente tinha muitos escritórios de advocacia de grande porte, que eram as placas mais conhecidas, escritórios talvez um pouco mais tradicionais, menores, e com o tempo, até pelo próprio desenvolvimento dos advogados de grandes bancas, os advogados foram aprendendo a ter os próprios clientes e tinham sonhos de ter escritórios com uma gestão diferenciada. Tem muita boutique, que é o escritório de pequeno porte especializado. Em São Paulo tem um monte. Eles saem de, vou citar nomes, mas por mero exemplo, Demareste, Machado Meyer, Pinheiro Neto. A pessoa trabalhou lá 10 anos no Pinheiro Neto. Ela sai, monta o escritório dela e gerencia o escritório dela como ela quiser. Imagina um escritório com 10 pessoas. E imagina o Pinheiro Neto, que é um dos maiores escritórios da América Latina. O escritório com 10 pessoas tem recurso para ter um departamento de recursos humanos como um Pinheiro Neto? Não tem. Então, antigamente, era comum que os escritórios menores não ligavam muito para esse assunto. RH, que assunto abraça a árvore, né? Só que isso começou a impactar diretamente na atratividade, porque os estagiários, os advogados júniores, eles queriam trabalhar nos escritórios que tinham um ambiente legal, que teriam uma troca interessante, onde eles iam se sentir bem recebidos. Então, desde 5 anos para cá, os escritórios têm investido muito em olhar mesmo para a diversidade dentro dos escritórios. O escritório sempre foi um ambiente predominantemente masculino. Muitos sócios de escritório, muitos advogados. As mulheres eram em minoria. Hoje, esse número já está muito mais equilibrado. E a gente entende que é uma vitória. Estamos conquistando outros espaços.
E, obviamente, trazendo a inovação, usando, né, a tecnologia e a gestão de projetos. Gestão de projeto é um assunto que advogado não conhece muito. Empresa de engenharia que vai cuidar disso, indústria que vai cuidar disso. Um belo dia alguém teve a ideia de trazer um gestor de projetos de uma indústria, colocar dentro do escritório e falar, deixa eu te contar o que eu faço aqui, para ver se você me ajuda a otimizar o meu processo. Não é que eu não estou usando o meu conhecimento técnico, mas eu estou trazendo um olhar mais profissional em termos de começo, meio e fim do que eu preciso entregar para o cliente. Isso faz total diferença no resultado do que eu estou entregando para esse cliente e na qualidade técnica, o que vai me trazer um crescimento que é muito importante. Pode passar, por favor. A gente falou de advogado especialista, advogado generalista, né? A gente vê advogados que fazem tudo, trabalhista, penal, civil, previdenciário, enfim. Eu trouxe um dado muito legal para vocês. No ano de 2020 e 2021, de todas as vagas jurídicas que a Bold fez, 80% dessas vagas foram nas áreas de societário e M&A, contratos, contencioso civil, LGPD e tributário. Quer dizer que a gente não fez outras? A gente até fez, mas 80% é um número expressivo. E olha os assuntos. É tudo sobre empresa, é tudo sobre direito empresarial. Eu estou falando de M&A, empresas comprando empresas. Eu estou falando de contratos. Toda empresa precisa de um advogado de contratos, precisa firmar um contrato com o fornecedor, com o cliente. Esses contratos viram briga, eu preciso de um advogado de contencioso civil. O cenário econômico-político, às vezes, não é tão positivo, e aí a gente tem recuperação judicial, falência, que é uma área que está sempre aquecida. A cada 2, 3 anos a gente tem um boom e tem que fazer um monte de posição nisso. LGPD, por conta da vigência da lei que começou em 2020. E o tributário, que eu não consigo nem explicar, né? Que o sistema tributário no Brasil, aí o Felipe que sabe, eu não posso nem opinar. Por que eu trouxe esses dados para vocês e por que eu queria trazer essa informação de quais são essas áreas aquecidas que o mercado pede? Se vocês tiverem oportunidade, se vocês quiserem fazer carreira no direito, experimentem trabalhar num escritório com um advogado especialista em uma dessas áreas para vocês terem essa vivência de empresa. Para vocês terem esse poder do o que é saber atender um cliente, a comunicação. Isso é uma skill extremamente requisitada. Tem muito advogado super técnico que não consegue atender cliente. Isso vai limitar esse profissional. Isso não quer dizer que esse profissional tá fadado ao fracasso. Não é isso. Eu acho que são dados que é importante a gente ter para que a gente possa ter mais controle da nossa vida profissional. Vocês sabiam que advogado é vendedor? Vocês estão estudando para ser vendedor? É vendedor, a gente vende serviço. E muita gente enxerga, claro que a gente está usando aqui de uma maneira simples, né? Muita gente enxerga isso, vai entender isso muito tarde. E aí a pessoa já está naquela reta final de advogado no escritório, ele quer virar o sócio do escritório, mas ele não tem nenhum cliente, porque ele nem sabe como conversar com o cliente. Isso é habilidade de comunicação, é habilidade de negociação. Não é nem um bicho de 7 cabeças. Como que a gente vai aprender isso? Dentro do escritório de advocacia. É lá que a gente vai ter essa vivência. Então, se vocês tiverem a oportunidade e interesse, obviamente, dentro dessas áreas empresariais, a gente não colocou o trabalhista aqui, porque foi um ano de pandemia, que a coisa estava nebulosa, não se sabia muito para que lado ia, então a gente entende que esse foi um reflexo de não ter tantas posições na área, mas as áreas empresariais são as áreas mais aquecidas. Então, se você estuda, se você se especializa, se você faz um bom estágio, começa a trabalhar num escritório, se dá essa oportunidade, você tem uma avenida grande para se percorrer, que eu acho que é muito importante. E aí, por fim, pode passar o último slide, por favor. Além da questão técnica, além do bom inglês, além da experiência, existem algumas habilidades que são as soft skills, que são muito requisitadas
pelos escritórios de advocacia e pelos recrutadores. E aí eu queria falar com muito carinho para que vocês entendam o que é e prestem atenção no desenvolvimento dessas habilidades. Foco em solução de problemas. Quando o cliente traz um problema na mesa para o advogado, ele quer ouvir sobre a solução. Ele quer sentir que o advogado vai atendê-lo para conseguir viabilizar a solução daquele negócio. Essa é a diferença do bom advogado para o ótimo advogado. Você saber focar na solução. E não só do ponto de vista técnico. Você saber focar na solução dos problemas que você vai ter no seu escritório. A gente sabe que tem. Sempre vai ter. Vão ter coisas que são muito boas, coisas para melhorar. Isso sempre vai ter. Então, se você entrar no seu escritório e você ficar olhando só o que está ruim, e você não traz a solução, você não é uma pessoa que agrega, você vai ficar infeliz em qualquer lugar. Porque todo lugar vai ter alguma coisa que te incomoda. Pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha. Pergunta na sua casa, é sempre assim. Então, o profissional que olha para o problema e traz a solução é um profissional que ele agrega e ele consegue ter muito mais sucesso porque os sócios, os advogados sêniores, eles precisam de gente nova, eles precisam de novas ideias. E vocês são esse refresh, né, na geração. Então, não deixem de trazer uma sugestão para o seu gestor, trazer uma melhoria, tentar imaginar alguma coisa que possa trazer de solução. Todo mundo adora isso, tenho certeza. Relacionamento interpessoal. A gente já viu no mercado pessoas muito qualificadas tecnicamente, mas que não conseguiam se relacionar com a equipe. A gente falou aqui de puxar o tapete, né? Tem equipe que a pessoa não se encaixa. Tem escritórios que têm ambientes super hostis e competitivos e tem escritórios que têm ambientes mais colaborativos. É importante a gente entender o que funciona para a gente. Se você está numa equipe, que é uma equipe que trabalha junto, você tem que saber se relacionar para o bem do time, para que esse trabalho venha, para que você tenha, né, uma boa interação com os seus gestores. Então, relacionamento interpessoal é muito importante. Visão sistêmica e pensamento crítico, olhando sempre para a solução do problema, nunca olhar só para um ponto, pensando sempre no todo. A comunicação e a capacidade de negociação, que eu já trouxe para vocês. Então, você saber se comunicar, saber se apresentar, poder expor ideias. O trabalho em equipe novamente. E só para vocês não esquecerem, o inglês e a especialização nas áreas empresariais. Certo? É isso que eu tinha para contribuir para vocês hoje, gente. Por enquanto, por enquanto. Pode ser. Gente, oi, queridos e queridos. Tudo bem? Bianca, que prazer ouvir você falar tanto. Você falando, eu fiquei assim, gente, é verdade. Porque a gente na sala de aula, a gente percebe algumas coisas, a gente tem o conteúdo para dar, né? A gente tem essa responsabilidade, a gente acaba não conseguindo falar tanto sobre exatamente tudo que você falou aqui hoje. Como é importante, principalmente, minhas queridas e queridos do 5º ano, né? Cadê o 5º ano? Faz barulho aí. Seus formandos maravilhosos. Eu sei que isso é uma ansiedade, né, que eles têm. E é importante ouvir de alguém que tem a sua experiência, que veio do direito, né? E isso, acho que, né, gera neles uma certa tranquilidade, porque, né, vai trilhando os caminhos para onde que eu tenho que ir. Como é importante, muito obrigada pela sua fala, obrigada por estar aqui conosco hoje. E agora a gente me falaram que tem um professor que está preocupado com o trabalho dele, com o emprego, é isso? Tem uma situação assim, professor, vou dar uma chance para você tentar salvar essa, né, a sua renda, essa coisa toda. Aí vamos ver, a gente vai começar com algumas perguntas aí de alunos para a Bianca, tá? Então, quem tiver pergunta, levanta a mão. Gente, ajuda o professor José Sérgio. Isso. Eu fico com esse aqui, não, para eu ficar com sem fio para rodar no auditório, tá bom? Aí eu rodo no auditório com assim. O professor Igor vai ficar ali do outro lado, né? Perfeito.
Pessoal, faz bastante pergunta desse lado aqui para ter movimento aqui, ser notado. Rômulo. Boa noite. Doutora Bianca, meu nome é Rômulo Grego, sou aluno no 3º semestre. Obrigado por estar conosco, obrigado pelas palavras. A senhora começou a falar, de cara veio para mim a imagem daquele seriado Suits. E, como todo bom aluno de Direito, né, acredito que muitos dos meus colegas devem ter assistido aquele seriado. No escritório do Percy Hardman, eles contratam somente advogados do Harvard, né? E eu gostaria de saber, a primeira pergunta, isso é uma realidade para a gente, no nosso mundo aqui, Brasil, São Paulo? Existem empresas, escritórios que vêm até vocês e falam assim, olha, a gente só pega aluno de tal faculdade? Isso acontece? Obrigado. Está desligado o microfone. Ah, não, ligou, obrigada. Rômulo, obrigada pela sua pergunta. Esse seriado é bem fantasioso, né? Mas é bastante interessante. Quando eu fazia a faculdade, eu assistia também. O papel do Headhunter, a gente tem uma responsabilidade social sempre de mostrar para o nosso cliente, eu vou te apresentar os melhores profissionais. A gente já teve sucesso em algumas posições de apresentar pessoas que tinham outra formação e que foram muito bem avaliadas, mas que, infelizmente, olhando para a área técnica, isso acaba acontecendo. E é engraçado, porque eu acho que é uma questão de tempo. Vai demorar um pouquinho, assim como eu comentei, né, da questão de diversidade de gênero, que antigamente nos escritórios os sócios eram, em maioria, homens. Eu tenho certeza que essa questão da formação faz muita diferença. Eu fiz faculdade de Direito na FMU, e eu fiz inúmeras reuniões de sócios que olharam para mim e falaram, eu não quero ninguém formado na FMU. E eu, não, claro, tudo bem, né, faz parte. Então, assim, infelizmente, isso acaba acontecendo. A história que eu contei aqui, e eu gosto muito de trazer essa referência, de pessoas que trabalharam muitos anos num escritório grande e saíram para fundar o seu próprio escritório porque tinham um sonho e tinham uma ideologia, tem muitas pessoas que foram por isso, porque acreditavam num ambiente completamente diferenciado. Não é a sua formação que vai dizer quem você é e o profissional que você é. E nunca deixem ninguém falar para vocês que vocês são menos ou mais porque formaram numa determinada faculdade. Vai ser a sua entrega, vai ser o quanto você se dedica para o seu trabalho. Isso sim vai fazer a diferença. E, infelizmente, essas minorias agora existem, mas um dia elas vão acabar, tenho certeza. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Kézia, eu estou no 7º semestre. Não, por favor, deixa eu sentada. Estou com vergonha. Não estou te vendo, Kézia. Cadê você, Kézia? Então, a minha pergunta é a seguinte. A gente escuta tanta coisa, principalmente dentro da sala de aula, que a gente tem que ser de uma forma para alcançar tal cliente, para a gente conseguir essas coisas. Só que, ao mesmo tempo, é muito generalista, assim, porque são várias áreas que a gente estuda dentro da faculdade. E a minha pergunta é a seguinte. Até onde a minha criatividade ela precisa ir? Porque, querendo ou não, o que eu aprendo dentro da faculdade não é criativo, é o tradicional. É aquilo que está dentro da caixa, o que manda eu aprendo. Mas até onde eu preciso ir além? Porque eu sei que eu preciso falar inglês, eu sei que eu preciso conhecer de informática, mas o que mais? Essa é a minha pergunta. Você é ansiosa, Kézia? Muito. Percebi. Eu acho que criatividade é uma habilidade que a gente vai usando com o tempo. Só que, assim como a Kézia está preocupada, até onde pode ir, é natural, a gente fica mesmo. E acho que a geração mais jovem tem uma tendência um pouco mais de querer conquistar as coisas mais rápido, e eu vejo muito isso em sala de entrevista com as pessoas que eu converso.
efeito das redes sociais, TikTok, Instagram. A vivência que vocês têm hoje da faculdade é completamente diferente da que a gente teve, que os professores tiveram, as coisas mudam. Eu acho que o que eu posso te dizer é: tenham calma. A base, né, que você trouxe, que é o conhecimento mais tradicional, que é principalmente o raciocínio do direito, né? Porque o que está na legislação, a gente vai consultar. Vocês vão fazer prova da OAB com o vade-mecum na mão. Quer coisa mais fácil que isso, né? Depois a gente conversa. Então, assim, consultar a lei, você vai saber. Raciocínio jurídico, como que o raciocínio a faculdade vai te ensinar. Mas o raciocínio do negócio, atendimento do cliente, como que eu respondo para o cliente, a experiência... Vocês vão saber disso no mercado de trabalho. Mas não adianta ir no escritório passar uma semana, chegar em casa e reclamar. Nossa, eu não aprendi nada, só tirei cópia de processo. Calma. Você vai aprendendo com o tempo. E aí, quando você menos esperar, você vai estar usando essa sua criatividade. Mas isso vai ter que vir de uma maneira orgânica. Então, é não se preocupar... Eu tenho que ser um advogado brilhante agora. É respeitar o seu tempo e respeitar o seu momento de carreira. Se você está no momento de aprender, pessoal, estagiário, advogado júnior, faz atividades mais operacionais mesmo. E elas são muito importantes. Então, não dá para a gente achar... Quando eu fazia faculdade, não existia processo eletrônico, era tudo no fórum. Eu ficava a semana inteira no fórum, tirando foto de processo. Mas, quando eu ia passar as fotos para advogado, eu lia as peças. Tinha gente que não queria nem ler. Então, essa que está a diferença. Talvez, para tirar foto de 300 páginas, eu não pudesse ficar lá lendo todas as páginas naquele momento, porque eu tinha um horário para cumprir, o fórum ia fechar e tudo isso. Mas, a hora que eu chegava em casa, que eu ia passar as fotos, eu lia as peças. Isso fez muita diferença. Porque, no meu escritório, eu fui uma das primeiras estagiárias que começou a escrever. Porque eu ia perguntar. Eu falava, nossa, essa peça, esse recurso, tal assunto, que caso interessante. Eu queria saber o desfecho. Tinha gente que ia tirar foto de sentença, não lia a sentença. Eu amava ler as sentenças. O que aconteceu no caso? O que o juiz falou? Eu já fui tirar foto de processo que a sentença que estava nos autos era de outro processo. Eu olhei na hora, já chamei o escrivão, ele já trocou, tinha acontecido um mero erro material ali. Imagina a importância do estagiário que estava ali no balcão tirando a foto. Agora, se eu fosse uma estagiária completamente ingrata com aquela função, eu teria chegado lá emburrada, tirado a foto de qualquer jeito, teria ido para casa, teria mandado a foto para o advogado, e só depois, no dia seguinte que ele descobriu, eu ia ter que voltar lá no fórum de novo para olhar. Então, eu acho que não existe uma resposta perfeita para a sua pergunta, Kézia, mas eu acho que a paciência... E, obviamente, né, nos conhecer e saber das nossas áreas de interesse, isso vai ajudar muito para você poder usar a tua criatividade aí. Mas depois eu tenho algumas sugestões de área para você. Me procura que a gente conversa. É um processo, né? É uma construção. Eu não sei se você deve ter visto, acho que foi umas semanas atrás, não sei se saiu no site da BBC, alguma coisa assim, falando, um estudo mostrando a ansiedade das pessoas aos 25 anos, porque elas achavam que aos 25 anos elas iam ter a casa própria, né, família, filhos, carro, e como assim? Né? Não é assim, né? Não funciona dessa forma, e é realmente essa coisa, como você falou do TikTok, que parece que tudo é tão rápido, né? Tudo tem fórmula pronta. Se você estudar dessa forma, você com certeza vai passar no concurso. E isso também acho que envolve, né, Bianca, um processo de autoconhecimento. Né? Porque, às vezes, você precisa entender melhor você mesmo, seus pontos fortes, e trabalhar em cima deles para poder se inserir melhor no mercado. Né? E o concurso público ele é um exemplo disso. Quando eu fui fazer faculdade de Direito, eu pensava muito em concurso público. Meu avô foi funcionário público, meu pai também, então isso vem da família. A gente sabe que tem, né, esse peso da família, o sonho que a família quer para a gente... Eu sou uma pessoa aceleradíssima, eu sou uma pessoa ansiosa, eu adoro coisas ágeis, eu sou sempre rápida em tudo que eu faço. Imagina se eu vou trabalhar num departamento público que tem uma tendência a ser mais burocrático, mais formal. Então, é por isso que é importante a gente olhar para a gente mesmos, desligar um pouco desse paradigma da família, dos sonhos do pai e da mãe da gente, para a gente poder escolher. Eu conheço muitas pessoas que ficam anos estudando para concurso
e aí percebe que não é o que quer. E a pessoa fica frustrada, né, por isso. E aí a importância também do estágio, né? Porque às vezes eu comento isso, às vezes visualizo, eu quero ser delegado, eu quero ser juiz, eu quero trabalhar no escritório. E você precisa estagiar para saber como é esse dia a dia e saber se isso encaixa com a sua personalidade, se você se vê fazendo isso em longo prazo, né? Muito importante. Importância do estágio, gente, mais uma vez. Temos mais perguntas? Boa noite, doutora. Tudo bom? Tudo bem. A minha pergunta era mais sobre assim, como você já bem explicou aí, o perfil técnico ele é bastante importante nessas avaliações quando busca alguém. Mas e o perfil externo? Como esse perfil ele influencia positivamente e negativamente na hora de escolher alguém? Como, por exemplo, uma pessoa, hoje em dia o Instagram é uma porta muito visível. Como um perfil mais ativo ou mais low profile acaba influenciando nisso? Outro exemplo também que você bem citou é o do TikTok, advogado de TikTok. Como esses pontos eles acabam deixando a gente com mais chance ou menos chance, e quais dicas você daria para um perfil mais profissional nessas redes sociais? Essa pergunta é muito boa, né? E tem muita gente que pensa que rede social é a minha vida pessoal. Eu coloco lá o que eu quiser porque o meu perfil de trabalho é completamente diferente. Nós utilizamos muito a rede LinkedIn. Quem não tem LinkedIn, eu recomendo que faça um perfil no LinkedIn, acompanhe os profissionais do direito, é super legal, o pessoal compartilha conteúdo. Rede social, o pessoal está na internet, e a internet está para todo mundo ver. Eu sei que existem coisas que são os nossos hobbies, que são as nossas paixões, direcionamentos políticos, por exemplo, que acho que é uma questão mais polêmica. Mas já aconteceu em alguns processos seletivos do colaborador falar, olha, vou olhar aqui o Instagram dessa pessoa, vou dar uma olhada nessa página da pessoa, eu quero conhecer essa pessoa pessoalmente. A gente passa, às vezes, mais horas do dia no trabalho do que na nossa própria casa. Então, a convivência ela vai acontecer. A gente não entra na porta do escritório, esquece tudo que a gente é e só pega no final do dia. E, muitas vezes, pessoas que acabam se expondo demais em alguns assuntos um pouco mais polêmicos, isso pode prejudicar. Porque, querendo ou não, a postura profissional ela vai estar com você o tempo todo. E se você não tem uma postura adequada, de respeito, né, se você está ali, sei lá, vamos pensar numa questão mais drástica, né, ofendendo alguém na internet, aquilo pode impactar negativamente na tua imagem. Não é que você não vai postar teu bicho de estimação, uma viagem, não é isso. Mas você tem que saber que o que você posta ali, as pessoas vão ter acesso. E, a depender do que for postado ali, isso pode te prejudicar negativamente, numa avaliação que, às vezes, não é cabível com a cultura, por exemplo, daquele escritório, daquela empresa. Então, a minha dica é, não ignorem que as redes sociais existem e que as pessoas têm acesso a isso. Ah, mas o meu Instagram é fechado. Ah, mas alguém tem a sua conexão, né? E as pessoas se conhecem. Então, isso sempre vai aparecer. Essas questões de hobby, tudo que for, tudo que é neutro, não tem problema. Mas questões mais polêmicas ou questões mais sensíveis, eu não recomendaria que vocês se expusessem à toa. Eu brinco, o dia que você for lá ao sócio do escritório, sei lá, não precisar... Na verdade, isso nunca vai acontecer, né? Porque até o sócio do escritório precisa dos clientes, né? E o cliente, ele é a principal janela ali, né? Então, não tem como, ninguém vai escapar disso. É muito importante que a gente não se esqueça e a gente se preserve nas redes sociais. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Luísa, estou no 5º semestre. E sobre estágio e pensando no mercado de trabalho depois de formada, você acha que vale a pena sacrificar algumas horas de estudo para aceitar um ótimo estágio? Assim, horas de estudo que eu digo, tempo que você poderia se dedicar mais à faculdade, tempo de fazer cursos, talvez aprimorar o inglês, ou aceitar um estágio que vai te demandar bastante tempo? Eu acho que vale a pena você sacrificar o tempo no estágio.
mas eu não acho que o estágio tem que prejudicar as suas atividades essenciais da faculdade. Eu acho não, tenho certeza. A faculdade, Luiz, ela é o principal. Se você não tem boas notas, se você não estuda os 5 anos, você vai sofrer muito no final do período, e o curso de Direito é um curso que tem uma prova final, né? Que é a prova mais importante. Se não passar naquela prova, você não vai ter a carteirinha da OAB e aí acabou. Então, a faculdade ela tem que ser o ponto principal, você tem que se dedicar. Outros cursos, inglês, especialização que você queira fazer, dá para ajustar a fazer no final de semana. O período da faculdade ele é um período mais sensível do ponto de vista de tempo. O estudante, o estagiário, ele tem menos tempo. E aí não tem o que fazer, gente. Mas, a boa notícia é que passa, a faculdade acaba. Parece que não, né? Sempre tem um ano mais difícil, enfim, mas passa, uma hora acaba. E se você conseguir conciliar num bom escritório, a gente tem lei de estágio desde 2006, né? Antes disso era muito sofrido, porque o estagiário trabalhava 10 horas e conciliava com a faculdade. Os mais antigos passaram por isso e sofreram muito. Desde então, com a lei de estágio, a gente tem as horas, né? No máximo 6 horas. Na semana de prova, você pode trabalhar, acho que é 3 horas, não é isso? Você sai antes para poder... Isso, é metade, né, do tempo. É isso. Na minha época, a minha chefe no escritório me deu 2 semanas de férias na época da prova da OAB, porque eu tinha passado na primeira fase, precisava estudar para a segunda, ela me deu. Então, não deixem de procurar um estágio e entender essa demanda, e isso é legal de perguntar na entrevista. A gente pode fazer perguntas para quem está entrevistando a gente. Como que vocês fazem em semana de prova? O estagiário tem oportunidade de sair mais cedo para poder estudar, porque faculdade é importante, eu quero me organizar. Então, eu acho que tem que ser um meio termo. Você se dedicar para o estágio é importante, mas que não mate o seu tempo para as atividades essenciais. Obrigada. Obrigada a você. Larissa, posso fazer uma pergunta? Não sei. Porque Pode? Pode? Ele pode fazer? É que eu tenho que fazer rápido, depois eu vou para o meu segundo turno, que é passar álcool gel na mão das pessoas ali, né, que eu estou com várias atividades. Mas é o seguinte, as empresas, os escritórios, também contratam a sua empresa para contratar estagiários? Fazemos. Não no mesmo número, a gente faz mais posições de advogado. Estagiários, a gente faz muito projetos específicos. Então, projetos de trainee, que são contratações de 10 estagiários, por exemplo, para o mesmo escritório. E o que chama a atenção de vocês no perfil de um estagiário? Atividades extraclasses, nota, o boletim faz diferença? Como que funciona a análise dessas competências, habilidades e tudo mais? Essa pergunta é ótima, né? Porque o estagiário, muitas vezes, ele não vem com experiência, ou ele está buscando uma primeira experiência. Eu acho que as habilidades de comunicação chamam muita atenção. O quanto essa pessoa consegue trazer as ideias dela e se apresentar, isso faz muita diferença. E o interesse e disponibilidade. O headhunter, ele começa a avaliar o candidato quando ele faz a primeira ligação telefônica para esse candidato. E na forma como esse candidato nos atende, a gente já começa a entender esse perfil. E disponibilidade não é a gente parar o mundo para atender o headhunter ou atender o recrutador, mas é a gente ser flexível numa agenda, é a gente comparecer num horário de entrevista. Eu já ouvi de uma sócia de escritório que disse assim: entrevista de estagiário, eu marco 10 no mesmo horário, porque só aparecem 2. Porque as pessoas são descomprometidas. Então, o estagiário, ele tem que ser comprometido, ele tem que cumprir com os horários e o interesse. Se você vai fazer uma entrevista de estágio, seja numa empresa ou seja num escritório, pessoal, pesquisa sobre. Pesquisa quem é a empresa, o que a empresa faz, qual que é o negócio. O LinkedIn ajuda muito para isso. Através do LinkedIn, a gente consegue ver a carinha de quem vai conversar com a gente. A gente sabe quem vai conversar. Você consegue ver qual foi a trajetória dessa pessoa, por onde essa pessoa trabalhou, se você tiver alguma dúvida. Então, isso faz muita diferença. Muito obrigado. Temos aqui no fundo mais uma pergunta. Boa noite.
doutor. O meu nome é Pedro, eu estou no 3º semestre. E eu queria saber, na questão do inglês, como eu faço para comprovar o meu nível de inglês. Porque eu acho que eu não posso só chegar para o entrevistador e falar, eu falo inglês. Eu tenho que comprovar de alguma maneira. Com o diploma do curso, um TOEFL, algum outro teste assim. Eu queria saber em que sentido eu deveria caminhar para comprovação. Legal. Lá na nossa dica de currículo, no nosso site, vocês vão ver que uma das dicas que a gente coloca é não conte mentiras. Eu acho que essa é a melhor dica, né? Você pode escrever o que você quiser no currículo, né, gente? Currículo é papel. Eu já entrevistei uma pessoa que falou que era fluente. A gente sempre pergunta, como é seu nível de inglês? A pessoa fala, tem gente que começa a contar uma história. Eu comecei a estudar inglês com 2 anos de idade, com 4 anos eu fui para a Disney. Tá bom, vamos conversar em inglês? A pessoa não consegue formar uma frase. Então, quando alguém te perguntar qual é o seu nível de inglês, não tenho inglês, meu inglês é intermediário, meu inglês é avançado, meu inglês é fluente. Legal, vamos conversar? A gente testa em entrevista conversando mesmo. Para algumas vagas que são mais específicas, e aí precisa de prova, aí a pessoa faz a prova de fato e comprova isso, né, através aí do papel mesmo. Mas certificados, essas coisas, elas não são importantes. Por isso que eu trouxe a questão da importância do inglês, de você se sentir seguro no seu nível de inglês, porque a gente sabe que não é fácil você ser avaliado, né? Então, você tem que estar realmente muito seguro para poder conversar. Mas o nosso teste é isso, é bate-papo mesmo, não tem segredo. Bianca, você diria que essas provas, essas certificações, elas ajudariam, então, justamente nessa segurança, né? Porque a prova Cambridge e TOEFL, ele tem justamente essas fases. Você tem que escrever, você tem que conversar. Ajuda muito na segurança, ajuda muito para inscrição em cursos, né? Então, se você quiser fazer LLM, mestrado, você precisa ter, né, o certificado. E também, assim, né, acaba ajudando na própria reciclagem, né? Porque quando a pessoa vai tirar, ela acaba estudando mais, então acaba utilizando. Então, não é que o certificado ele não ajuda, mas é que para um processo seletivo, você vai acabar usando o inglês falado ali mesmo, o né? certificado em si não vai fazer diferença, mas Exato. Talvez o que você teve que fazer para conseguir essa certificação é o que vai te ajudar. Exatamente, vai ajudar, né? Temos mais perguntas? Temos. Boa noite, meu nome é Jennifer, 7º semestre. No início da palestra, você havia comentado a respeito da diferença por região. E eu queria saber qual é a melhor forma para se preparar para atuar em uma determinada região, né? Como conhecer a fundo o cenário atual do mercado de trabalho daquela região específica. Seria conversando com o profissional? Seria entendendo a demanda do local? Tem uma revista que chama Análise 500, não sei se vocês conhecem. A Análise publica todos os anos uma edição falando sobre os escritórios. E lá a gente tem os escritórios por especialidade, os escritórios por setor, os escritórios por região, tem lá uma classificação e tem lá o nome de um monte de escritório. Eu recomendo que, se você quer pesquisar uma determinada região, olhe a Análise 500. Apesar de ser uma revista, ela está online também, dá para olhar no site, é de graça. E pesquise sobre os sites. A área jurídica tem um grande ponto favorável, que para o Red Hunter ajuda muito, que tem o site dos escritórios, que tem o nome de todo mundo que trabalha, quem faz o quê. Red Hunter adora, porque a gente consegue pesquisar todo mundo, mapear mercado. Então, se você quer procurar, por exemplo, região de Campinas, tem um monte de escritório legal em Campinas. Eu quero olhar, sei lá, quero ir para o Paraná. Olha lá, vai ter o nome dos escritórios, vocês entram no site. O site dos escritórios sempre conta a história, de onde os sócios vieram, o que os sócios faziam, que tipos de cliente atende. É muito forte no mercado jurídico, né, falando dos escritórios, essa revista. Então, eu acho que essa é uma ótima dica para quem está começando a conhecer do mercado jurídico. Faz uma conta no LinkedIn, começa a seguir a página desses escritórios, vê o que esses escritórios publicam, começa a entender um pouco dessa linguagem e pesquisa na revista, porque no site você consegue fazer um filtro por cidade, por área de atuação. Então, você consegue, de uma forma muito rápida, ter acesso a uma informação ali de uma determinada região que pode ajudar bastante, falando de localização, por exemplo. Tem mais perguntas? Um monte.
Boa noite, doutora. Desculpa, só um pouquinho. Complicado Você está isso. do meu lado. Você está do meu lado. Tudo bem. Boa noite, doutora. Meu nome é Wellington, eu sou advogado já. Estou na área há mais de 10 anos já. Possuo uma boutique aqui na cidade de Artur Nogueira. Eu me formei em 2011, fiz algumas entrevistas em escritórios em São Paulo. Tenho especialização em Direito e Processo de Trabalho pela IBMEC, lá em São Paulo. E eu tenho 2 perguntas para a doutora. A primeira é se, além do contato pessoal, há a utilização de algum algoritmo para fazer essas seleções. E a segunda é um tema muito importante. A doutora disse em relação ao gênero. Eu queria também saber da doutora se as grandes bancas e empresas também têm essa diversidade racial, porque é o que eu vejo, grandes bancas e grandes empresas, eu não vejo nenhuma pessoa negra ou de alguma diversidade de gênero em posições de chefia. Obrigado. Legal. A questão do algoritmo, ela é muito utilizada, nós temos plataformas no mercado, né, de recrutamento que fazem triagem de currículos. Quando isso começou, teve até um murmurinho, né, no mercado de headhunter. O emprego do headhunter vai acabar, porque tem uma empresa aí fazendo triagem de currículo e tudo mais. Não acaba, gente. Pessoas são pessoas, currículo é currículo, ajuda na triagem, mas falando do que eu faço especificamente na Bold, não tem algoritmo nenhum, tem a gente mesmo, nosso contato, nosso relacionamento. Essa questão do algoritmo ajuda muito na busca, por isso que na página do LinkedIn, quando você vai criar o seu perfil, é importante que você descreva, né, suas atividades ou suas áreas de interesse, pensando no estagiário, porque quando o recrutador vai fazer busca, ele vai puxar através dessas palavras-chave. Então, se você quer ser visto, não vou fazer um perfil no LinkedIn e deixa acontecer. Não, o LinkedIn ajuda muito por isso. E é exatamente por conta do algoritmo ali da busca que isso acaba acontecendo. Mas porque eu faço, a gente não usa. A gente acaba usando análise de currículo mesmo, é manual, a gente lê todos os currículos e direciona. Então, quando eu faço uma posição, eu divulgo essa vaga, faço uma triagem dos currículos recebidos, os que funcionam para a vaga eu já entro em contato e os que não funcionam eu deixo guardado no meu banco de currículos, assim dizendo, e aí quando eu tenho uma nova posição, o primeiro lugar que eu acesso é esse banco. Então, a gente sempre mantém o contato com as pessoas que acessam para essas vagas, tá? A questão da diversidade racial dentro dos escritórios é um ponto ainda bem de desenvolvimento, né? Olhando aí para os escritórios. A gente tem algumas pessoas que são referência na área tributária, área trabalhista, pessoas negras que conseguiram ascender e que são grandes sócios e grandes gestores onde trabalham, mas que, na realidade, são minoria. O que a gente tem feito nesses casos, e que precisa ser feito cada vez mais, são processos seletivos, vagas afirmativas mesmo. Então, tem que ser direcionado. Agora mesmo, eu estou trabalhando uma vaga para um escritório de médio porte e a gente está procurando um sócio ou uma sócia, uma pessoa preta. Então, a gente está trabalhando em cima disso e está mapeando o mercado. Mas a grande dificuldade que a gente tem é quantas pessoas existem no mercado. E o grande ponto, os escritórios grandes já fizeram várias ações, tem uma faculdade que é a Zumbi dos Palmares, então já fizeram muitas ações de trazer, né, estagiários, para trazer essa diversidade racial para o escritório. E tem um caso interessante. Um escritório grande fez uma ação, trouxe alguns estagiários, essas pessoas não ficaram no escritório, porque elas não se sentiram representadas. Então, o que a gente fala para o escritório é, antes de você querer trazer essas pessoas, você precisa conhecer essas pessoas e saber receber essas pessoas. Você tem que ter o gestor, você tem que ter o sócio, você tem que ter pessoas pretas nessa posição de liderança, porque isso é o que vai fazer diferença dessas pessoas ficarem. Não adianta contratar, a pessoa tem que querer ficar onde ela está, né? E como que a gente faz isso? Porque como que eu faço se eu tenho uma cultura completamente, sei lá, aversa, ou nem aversa, pessoas que realmente não falam sobre isso? Os escritórios precisam formar comitês de diversidade e inclusão. A gente tem que fazer roda de conversa. A gente tem que falar sobre esses assuntos.
Porque antigamente a gente nem falava. E aí, como que isso fica? Então, a gente tem que trazer a pauta, tem que realmente transformar. Então, de maneira prática, precisa montar comitê e falar sobre esse assunto para educar as pessoas, para que as pessoas realmente saibam lidar com essa diversidade. E temos que fazer vagas afirmativas, vagas para essas pessoas, para que a gente consiga aumentar o número de pessoas negras dentro da estrutura do escritório. Eu acredito que vai todo mundo, eu espero, né, sair daqui. Quem ainda não tem perfil no LinkedIn vai fazer, porque ficou bem clara a relevância de ter um perfil no LinkedIn, né, gente? Muito importante. E quem tem TikTok vai acabar com isso, né? Eu espero. Boa noite, Bianca. Me interessou bastante um slide que você apresentou sobre os especialistas que fazem vendas comerciais de empresas, né? O societário M&A, né? Se for isso. M&A. M&A, perdão. Fusão e aquisição, em português. Tá certo. Eu queria saber qual outro tipo de especialidade tem que ter, além de ser advogado. Qual business que ele tem que ter para poder trabalhar nessa área, principalmente? Essa área, o carro-chefe é o societário, né? E o societário, ele basicamente é cumprir regras da JUSESP, se a gente falar do Estado de São Paulo. Gente, as regras da JUSESP são um livrinho que tem detalhe do detalhe, tem um monte de coisa escrita lá. Então, além de ser advogado, você tem que estudar aquilo de cabo a rabo. Então, se você quer trabalhar com M&A, fazer negociação, compra e venda de empresa, aquela coisa chique, você tem que saber o quê? As regras da JUSESP para os registros societários. É muito mais simples do que a gente imagina. É que depois isso vira glamour, né? Trabalhar com compra e venda de ações, operações bilionárias. Mas, gente, a gente falou de faculdade, da importância da base. A base é tudo. O advogado que está na mesa de negociação, negociando uma compra lá de uma empresa bilionária com outra empresa, ele estudou muito direito societário, ele conhece todas as regras da JUSESP, ele sabe como fazer o negócio viabilizar, então não tem como fugir da base. Então não dá para fugir disso, é direito societário mesmo. Boa noite, eu me chamo Yandra. Eu queria saber... no e-mail, quando enviamos um currículo, o que podemos fazer para diferenciar? Porque, às vezes, enviamos o currículo para certa empresa, para certos locais, mas não somos chamados. O que a gente pode colocar, até mesmo no corpo do e-mail, dentro do currículo, que chame a atenção? A primeira dica com relação a isso é realmente se dedicar na confecção desse currículo. Deem uma olhada nessas nossas dicas do nosso site, porque a gente fez com muito carinho, e eu gosto do nosso modelo porque ele é bem direto e sem esconder nenhuma informação. Então, o currículo bem elaborado, ele vai auxiliar muito nesse processo. Tem uma dica boa também, acertar o nome do recrutador, porque eu recebo vários e-mails de pessoas me chamando de Beatriz, Bárbara, enfim. Mas tudo bem, isso não impede ninguém de ser avaliado, não. Infelizmente, o mercado ele é competitivo dos dois lados. Tem muitas oportunidades para quem está buscando, mas, do outro lado, também tem muita gente que está se candidatando. Por isso que a gente é chato em falar, vai estudar inglês, vai buscar uma especialização, vai fazer um bom estágio, fiquem nos seus estágios, né? Não saem na primeira dificuldade, criem laços. Quando uma vaga é publicada, pessoal, eu recebo, em média, de 60 a 90 currículos por dia. Bianca, você lê todos? Quando dá tempo, eu leio todos. Às vezes, não dá tempo de ler tudo, e isso acaba ficando ali por conta disso. Eu acho que não tem muito segredo. A gente tem que se candidatar num e-mail que seja adequado, profissional, se colocando à disposição, colocando os dados pessoais ali, telefone, o e-mail para contato... Ficar atento ao celular, se a pessoa for ligar para marcar uma entrevista, por exemplo. Mas a grande verdade é que o mercado é muito competitivo para o lado mais fraco, que é o lado do candidato. Então, o que a gente pode fazer com relação a isso é nos mostrar para o mercado. Então, você ser ativo no LinkedIn, você encaminhar um currículo de forma proativa. Eu tenho uma dica muito boa para arrumar estágio, gente. Pesquisa a área que você quer,
vai no site do escritório, pega o e-mail do sócio, manda um e-mail para ele e escreve: admiro muito o seu trabalho, queria um dia fazer um estágio com você, segue o meu currículo. Mas manda para o sócio com o nome certo, né? Mas aí você manda para uns 30, entendeu? Só que guarda qual foi o sócio que você mandou, porque aí você vai ter que, entendeu? Bancar a ideia que você quer aquele sócio. Isso é fazer alguma coisa que não está dentro das regras? Não é, isso é você se mostrar. Os sócios ficam super felizes em receber um e-mail de alguém que conheceu, mesmo que você tenha pesquisado o perfil dele ali no site, viu o site do escritório, achou legal. Achou legal? Manda o seu currículo proativamente, façam isso, se mostrem. Só que você vai mandar 1, 2, às vezes 40 para receber um contato. Mas está tudo bem, não é só com você. É por uma questão de ter uma oportunidade naquele momento. Isso acaba acontecendo. Por isso que a gente tem que estar ativo e não desistir. A gente vai receber muitos nãos, mas na hora certa o sim vai vir. Professora Larissa, temos espaço para mais 3 perguntas aqui? Temos. Ok? Vamos lá. Só um pouquinho. Aqui já tinha vai lá, Marcelo. Depois abro aqui para a Rafaela, tá bom? Por favor. Vai lá. Boa noite, Bianca. Meu nome é Marcele. E foi falado uma pergunta acerca de algoritmo, né? Se algoritmo era melhor ou não era. E, pelas suas palavras, eu percebi que existem algumas habilidades pessoais na hora de você efetuar o seu trabalho. Então, quais habilidades você acha que são imprescindíveis para fazer o que você faz? E se você acha que o seu negócio, essas empresas de recrutamento, é algo saturado no mercado ou é algo escasso? Obrigada. Habilidades que precisam para fazer o que eu faço. Eu acho que comunicação é algo que é muito importante. A gente se comunica com pessoas o tempo todo. Empatia, porque o headhunter, pessoal, tem uma diferença que eu não expliquei para vocês. No mercado, a gente tem o headhunter e a gente tem consultoria de outplacement. Outplacement é a consultoria que trabalha para o candidato. Ela recebe honorários do candidato. E o headhunter, ele trabalha para o CNPJ, para as empresas e os escritórios que querem contratar. Você trabalhar para o CNPJ que paga os honorários, o candidato, para nós, ele também é o meu cliente. Eu não posso não ter um olhar humano e empático com esse profissional, de saber entender o momento pessoal. A gente faz uma abordagem, primeiro, do ponto de vista técnico, para entender se aquele profissional tem aquelas habilidades, mas a gente entra no momento pessoal dessa pessoa, né? Literalmente. Então, eu preciso entender... Eu faço entrevista, às vezes, com pessoas que falam: não, eu estou super infeliz, e a pessoa me conta o que está acontecendo ali no escritório, e aí eu começo a entender como é a relação com o gestor, como é a relação com o escritório. E muitas vezes eu falo para esse profissional: olha, você está num bom lugar, você tem uma boa oportunidade, conversa com o teu chefe, explica esse ponto que está acontecendo. Você não precisa sair de onde você está por conta disso. É quase uma mediação. Exatamente isso. Então, o bom headhunter, ele não pode olhar para o candidato como uma mera possibilidade ali de fechar o processo dele. A gente tem, sim, que fechar a vaga, a gente trabalha para os escritórios e para as empresas, mas eu trabalho muito mais para os candidatos. E eu acho que isso fez muita diferença no sucesso do meu trabalho, porque eu estou sempre preocupada em entender, e eu sou muito sincera com os candidatos em falar: olha, me preocupa se essa vaga faz sentido para você, porque o cenário é esse. Um grande exemplo, se a gente falar de maternidade, né? Como fica a questão das mães, né, nos escritórios, a questão de licença maternidade, como que fica isso? Pessoal, isso é minha vaga, eu estou tocando uma vaga que essa pessoa vai ter que viajar para o Recife pelo menos 4 vezes por mês e ficar no mínimo 4 dias lá tocando alguma coisa e depois voltar para São Paulo. E essa pessoa vira para mim e fala que ela tem um bebê de 15 dias. Eu vou ser, no mínimo, desumana se eu não explicar para ela a necessidade da posição. Ah, você está sendo preconceituosa, porque ela é mãe e você não quer colocar ela no processo. Eu vou dar a oportunidade para que ela me fale se faz sentido para o momento pessoal dela essa posição. E se ela me falar: faz sentido, eu me organizo aqui com as minhas coisas, para mim faz sentido. Está tudo ótimo. Então, eu acho que isso faz muita diferença.
a sensibilidade mesmo com as pessoas. E aí, no caso, eu que tenho formação jurídica e eu falo com advogado, é legal, porque às vezes a pessoa quer contar que faz uma coisa, aí fala umas coisas pra gente, você fica, mas não faz muito sentido tecnicamente, né? E aí eu pergunto, mas isso é assim ou não sei o quê? Então, é legal também, porque muitas vezes a gente consegue eliminar pessoas que estão tentando fingir uma habilidade ali técnica que não tem, enfim, que está muito dentro da questão do não mentir no currículo. Você pode não ter uma habilidade, mas você pode ter um interesse. Isso é diferente. Não sei fazer isso, mas tenho muito interesse em aprender e me coloco à disposição. Isso faz total diferença, principalmente para estagiário e advogado júnior, tá, pessoal? Doutora Bianca, os alunos aqui, os líderes de turma já receberam o link do que você indicou para a elaboração do currículo. Se receber algum currículo do nosso grupo fora do padrão, pode excluir já de cara, porque não é falta de oportunidade de entender o que você está indicando aqui. Tá Eu vou bom? ignorar, combinado. Isso, por favor. Se vier, é do NASP, está mal feito? Tire, por favor. Tá bom? Já receberam o link, e agora é cada um correr atrás do seu. O que é, Felipe? Se for José Sérgio, pode colocar lá. Eu tenho o currículo espaço. José Sérgio. Pode deixar. Tem espaço lá. Boa noite, meu nome é Rafaela, eu estou no 7º período de Direito. E, Bianca, você explanou muito sobre a visão do mercado de trabalho em relação às experiências em escritórios de advocacia. A minha pergunta é qual é a visão do mercado em relação às experiências dentro do setor público? Por exemplo, eu fui estagiária tanto de cartório como de gabinete de magistrado, então a minha maior experiência hoje é essa. Então, qual é a visão do mercado de trabalho em relação a isso? E como é possível migrar esse conhecimento da esfera pública dentro do setor privado? Existe uma tendência de mercado de valorização das experiências em departamento público para as áreas mais contenciosas, né? Que é onde você vai utilizar conhecimento em processo civil, processo penal, elaboração de peça. Trabalhando com o juiz, a gente tem a oportunidade de elaborar um despacho, uma sentença, acabar analisando o processo. Então, de maneira objetiva, tem uma maior atratividade olhando para as áreas contenciosas. As áreas que são mais consultivas, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de conseguir aproveitar a experiência técnica, mas nada que você não consiga transitar e utilizar, por exemplo, se for vamos pensar numa empresa, se for um departamento que tem uma área contenciosa interna e é uma vaga de estágio para auxiliar nesses processos. Isso acaba ajudando, exige essa tendência, mas dá para se candidatar também, porque, querendo ou não, acaba sendo uma experiência técnica que você está agregando ali para o teu currículo, né? Boa noite, doutora. Meu nome é Nádia, eu estou no 5º semestre da graduação. Um assunto qual a senhora mencionou no começo da sua apresentação e que me chamou muito a atenção é a respeito dos jovens bilionários, né, criadores de startups, e que não querem ser atendidos por advogados dentro da caixa, né, que estão ali trabalhando engravatados dentro do padrão. No entanto, dentro da graduação, de certa forma, nós somos doutrinados a este perfil. Eu queria entender até que ponto é interessante no mercado de trabalho hoje e até que ponto nós somos bem recebidos quando nós estamos fora da curva no que diz respeito a isso, sendo reconhecidos pelo trabalho e pelo conhecimento, né, e não apenas pelas nossas vestimentas. Eu tenho uma segunda pergunta. Pelo horário eu posso fazer? Está um pouco associada com o que você já perguntou ou totalmente diferente? Não, é totalmente diferente. Então, vamos deixar essa primeira, né? Tá, tudo bem. Acho que essa questão do advogado que não é engravatado, enfim, para quem está começando na carreira, o estagiário, o advogado júnior, eu sempre recomendo que você siga o padrão, o que seria, se é um escritório um pouco mais inovador, ou uma startup, por exemplo, se você é homem, vai com uma camisa, não precisa ir de gravata e terno, por exemplo. Se você é mulher, vai com uma blusinha, mas não vai num primeiro momento de camiseta. Tenta pensar num look neutro, que você consegue navegar em duas pontas. Mas o objetivo principal é que você pesquise antes sobre o lugar onde você está indo fazer essa entrevista. Eu não acho que você vai se prejudicar se o escritório for super inovador e o estagiário estiver lá de terno e gravata. Isso não prejudica.
Mas se a pessoa está de camiseta e aí chega o sócio para te entrevistar de terno e gravata, o que você faz, né? Sei lá, a gravata você tira, o paletó você pendura na cadeira, dá uma disfarçada. Então, eu acho que é sempre bom a gente estar preparado para um ambiente mais formal, falando de vestimenta mesmo. E com relação à linguagem, por mais que seja inovador, a gente esteja falando de pessoas jovens, o ambiente é corporativo. Então, a gente tem que ter uma linguagem de respeito, a gente tem que falar, né, numa linguagem que não ultrapasse ali o entendimento daquele profissional, principalmente para quem está começando. E aí, aos pouquinhos, a gente vai entendendo aquele ambiente e vai se moldando ou se adequando ali como for. Sentindo a vibe, essa é a conclusão. Temos uma última? Sim, aqui. Oi, boa noite. Meu nome é Mário, 7º semestre do curso. Eu queria perguntar, porque com toda certeza, é um elemento que falta porque não está acostumado. O universo do mercado de trabalho aqui no Brasil é enorme. Mas eu queria saber se tem alguma certa abertura com profissional estrangeiro aqui no Brasil. Porque de possibilidade tem. Outra questão é a questão de abertura. Se é aceito, se é bem visto, se eles têm a porta aberta para um profissional do direito que não seja brasileiro. Existe essa possibilidade. A grande questão é que para advogar no Brasil você tem que ter inscrição na OAB, né? Esse é um requisito, é uma regra mesmo, né, da OAB. A OAB tem outras regras, né, como escritório estrangeiro não pode advogar no Brasil, então, geralmente não, né, escritório estrangeiro no Brasil é empresa de consultoria, não é escritório realmente, mas com relação a profissionais estrangeiros, o mercado é super aberto, eu conheço diversos advogados que estudaram fora e prestaram a OAB aqui para poder advogar. E, inclusive, isso está muito ligado também à questão da diversidade, né? Da gente ter pessoas de outras etnias ali, isso faz muita diferença, e isso agrega muito, traz muitas possibilidades, né, para os escritórios e para as empresas. E empresa acaba acontecendo muito, porque as pessoas vêm, né, do país onde está a matriz da empresa e vêm para cá. Então, o mundo está bem globalizado e os escritórios de advocacia não estão atrás, não. A grande questão é que precisa ter a carteirinha da OAB para poder entrar no escritório, poder advogar. Isso é um critério formal que não dá para escapar mesmo, né? Perfeito, muito obrigado. I have the last question. Just a moment. Querendo já mostrar que o inglês dele é fluente. May I? Gracias. Por favor, déjame hablar. Arigato. Bianca, se você tivesse que dar um conselho para a Bianca acadêmica, quando entrar no mundo jurídico, seja qual for a área, que conselho você daria para ela? Aproveite as suas experiências, valorize as suas relações de trabalho e faça mais inglês. Acho que essa seria a minha dica. Vocês entenderam, né? Obrigado, Bianca.